Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, a palavra é aquele momento que a gente tem que pedir aquelas coisas de YouTube, que todos vocês já conhecem, mas não faz, tá? Só para reforçar, já se inscreve no canal. Se você se inscreveu no passado, confere se sua inscrição está ativa. Da mesma forma, tem um botãozinho aí de positivo, é o like, importantíssimo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e distribua para o maior número de pessoas. Da mesma forma também é o compartilhamento, quando você compartilha, você faz esse vídeo ultrapassar barreiras, ir para outros nichos e para pessoas que talvez estejam precisando ouvir a palavra, e você foi esse meio de comunicação, às vezes sem saber, entre nós, a palavra e a pessoa. Então compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, fique à vontade. E tem um negócio aí que é comentário, que quase ninguém comenta. Aproveite, isso aí dá engajamento pro canal. O YouTube olha e fala assim: nossa, o pessoal tá gostando. Então aproveite esse espaço, perguntas, elogios, críticas, fique à vontade, utilize bastante esse espaço, tá? E tem um botão aí, um sininho aí do lado do botão de inscrição. Você mete o dedo nesse sininho, que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Todos os vídeos, apesar que todo vídeo é toda quarta-feira, mas tem os shorts, os cortes que a gente posta aleatoriamente aí também no YouTube, e aí você vai ser notificado de toda essa movimentação. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, vai lá antes de iniciar, separa o seu copo, a sua garrafinha com água, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique, colocando ali o que você está precisando para vencer os obstáculos aí do dia a dia, as dificuldades, tá bom? Se você mora com alguém, você pode colocar um copo em específico para cada um, porque aí é direcionado essa fluidificação, colocando o que cada um está precisando para o momento, tá bom? E se você já foi num centro espírita, você já deve ter visto uma caixinha ali de orações. Como você está realizando seu evangelho em casa? Se você está sentindo aí que você precisa ou, quer enviar orações ou vibrações positivas para alguém, você pode fazer algo semelhante aí na sua casa. Pega o nome dessa pessoa, anota num pedaço de papel, num caderninho que você tem aí, tá? Lembrando que se essa pessoa ela estiver encarnada, você vai colocar junto do nome o endereço dela. E se ela estiver hospitalizada, você pode pôr o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já estiver desencarnado, você pode colocar junto do nome a data do desencarne. E aí, lembrando, que é importante você fazer as suas orações e ter fé para que essas vibrações cheguem até o seu destino. É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. Vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga aqui se encontra a preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que também estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem aleatória, e a mensagem hoje foi enviada por André Luiz, psicografada por Chico Xavier.
Não tema atropelos ou embaraços na experiência em que se encontra, porque se você caminha na existência oferecendo aos outros o melhor de você mesmo, Deus proverá sua vida com todos os agentes que lhe façam necessários à paz. Mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 21. Nós vamos ler o item 11, lembrando que aqui a gente faz um resumo para a leitura não ficar cansativa, tá bom? E o título é Jeremias e os falsos profetas. É a respeito desta passagem do profeta Jeremias que quero vos falar, meus amigos. O profeta, em nome de Deus, disse: é a visão do coração deles que o faz falar. Estas palavras indicam claramente que desde aquela época os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo e prediziam, por dinheiro, as coisas boas e agradáveis. O apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois entre os desencarnados há também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Esses enganados são bem entendidos, os médiuns que não tomam a necessária precaução. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vós mesmos não vos torneis falsos profetas. Essa passagem do Evangelho, ela vem comprovar o que a gente às vezes fala, né? Que o Evangelho é um livro atual, né? Quando Jeremias, ele foi, a gente pode falar um profeta, ele veio antes de Jesus. Eu agora não me recordo se foi 300 anos ou 600, tá? Mas ele veio antes de Jesus e ele fazia algumas profecias e naquela época era tido como louco, como alguma coisa fora do normal, tá? Por isso que essa passagem só sair pela rua que a gente vai ver um monte de cartaz, folders, ou pela internet mesmo, né? Instagram, Facebook, o Google, falando que traz o seu amado em tantos dias, ou afasta o seu amado em tantos dias, consiga dinheiro, prosperidade, saúde e assim por diante. Só que aí você vai ver a vida dessas pessoas, elas não têm nada disso. Elas não têm um amor, a vida delas é toda bagunçada, dinheiro, se tem, é por conta de estar enganando as pessoas, saúde então nem se fala. E se elas sabem mesmo como oferecer para os outros tudo isso, por que elas não têm? Isso aí mostra quanto a nossa sociedade, e parece que cada vez mais ela se aproveita da ingenuidade e do desespero do próximo. Porque basta você estar desesperado aí, vamos colocar desesperado numa situação financeira, e aí você está passando pelo Instagram e vê uma mensagem falando que se você entrar em contato com essa pessoa, sua vida, ela vai dar formas de você prosperar aí. Muitos de nós vai acessar e aí vai ser enganado. Você está abusando de uma fé cega dessa pessoa. E aí a gente vai para tudo, religião. Quantas religiões aí, não vamos citar nomes, que são inúmeras, que falam que tem o contato direto com Deus. Basta você doar, basta você fornecer aquilo que eles querem, que eles tenham contato direto com Deus. Sendo que Jesus já falou: quer vir ao Pai só por mim. Então, não tem isso. Só que, novamente, cai no desespero daquele o qual
procura a religião. E às vezes essa ingenuidade faz com que ele não vê a proporção da maldade ou do favorecimento daquela pessoa que fornece aquele serviço, aquele ato. Então temos que tomar cuidado. Vamos trazendo aí agora para nossa seara. Quantos médios aí se dizem médios e até são médios, mas utilizam a mediunidade para enganar. E às vezes não é nem enganar, sabe como? Um exemplo. Vou colocar um anúncio aí que eu faço previsão. Aí alguém vai me procurar. E eu tenho mediunidade aflorada. Os espíritos que me acompanham, que não são muito legalzinhos, eles vão acessar o perispírito daquela pessoa e vão saber todo o passado daquela pessoa. E aí você vai falar todo o passado daquela pessoa, a pessoa vai falar: nossa, como que ele sabe tudo isso? Só que aí a hora que essa pessoa perguntar o futuro dela, o que ela deve fazer, aí que vai entrar o médium. Só que para me fornecer, você tem que pagar. E aí aquela pessoa ficou tão deslumbrada, abismada com aquelas coisas que você falou dela, que ninguém poderia saber e você sabia, ela paga o que for para você poder falar o futuro. Só que o espírito está te acompanhando. Nem você sabe o que vai acontecer com o futuro dela. E você fala qualquer coisa, ela já está deslumbrada ali e vai acreditar. E aí são inúmeros casos. Lá em um passado aí, que até João de Deus, que usou a mediunidade dele, possivelmente fez bem a algumas pessoas, fez, mas chegou um determinado momento que aquilo subiu para a cabeça e usou a mediunidade dele, usou os trabalhos o qual ele fazia para fazer o mal ao próximo. E aí? Vamos dizer que todo o bem que ele fez no passado, basta um erro para estragar o futuro. Então a gente tem que abrir os olhos. Falsos profetas tem demais, desde as pequenas coisas, como por exemplo, você vai na feira, tem alguém falando lá: olha, minha laranja é a mais doce, é a mais bonita. Você tá olhando ela, tá bonita, mas por dentro você vai chupar aquela laranja, tá horrível. Ele profetizou uma coisa que nem ele poderia saber. Aí vamos para os políticos, que profetizam um monte de coisa boa. Quando tá em campanha, sai pela rua, beija mendigo, pega a criança catarrenta, suja no colo, vai comer em boteco sujo. Só que aí a hora que ganha a eleição, nunca mais volta, nunca mais se vê ele. Aí ele faz daquilo como ele virou um imperador agora. E ali tá meus súditos. O que eu falar eles têm que fazer. E assim por diante. Se a gente for pegar exemplos de profetas, desde do pequeno até grandes atos aí, vai ter inúmeros. Só que a gente tem que se policiar para não cair e também não virar um falso profeta. A gente tem que tomar cuidado, né, hoje em dia, porque muitos desses falsos profetas se utilizam da religião, se utilizam da carência das pessoas, de certa forma, da ingenuidade daqueles que se acham espertos, mas que com meia dúzia de palavras doces aí, é muito fácil a gente levar na conversa. Então, as pessoas hoje em dia, elas querem ganhar alguma coisa, começa a falar de religião, vê qual é a religião que está mais agradando aí, estuda um pouquinho e vai falar dela. Você vai ver quantas pessoas você vai conseguir levar para o seu lado. Mas nós, enquanto cremos em algo, a gente tem que ter o discernimento, a gente tem que começar a filtrar o que é dito dentro das religiões e observar as atitudes de cada líder religioso aí dessas religiões, ver qual é o real motivo, né, de estar sendo dito aquilo, porque a gente tem atrocidades sendo cometidas apoiadas em religião. Ah, porque Deus quis assim. Poxa, a gente tem que
pensar quais são os ensinamentos de Deus que foram deixados. A religião está seguindo aqueles ensinamentos? Está de acordo com aquilo? Será que aqueles ensinamentos abrem uma brecha para serem cometidas atrocidades? Então a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, mas a gente tem que saber filtrar o que é real do que digamos assim, charlatanismo. Quando a pessoa está querendo se beneficiar em prol de algo ali que ela está manipulando. Porque a gente vê vários líderes chegando, né, ao poder baseado na religião. Mas o que ele está fazendo de bem para estar ali enquanto líder? É isso que a gente tem que analisar e filtrar, pensar com as nossas cabeças, não deixar que a religião, esses líderes, né, que se dizem profetas, médiuns e tantos outros, não façam uma lavagem cerebral. Que a gente consiga raciocinar o que é certo do que é errado, do que realmente está dentro da religião ali, né, dentro dos preceitos, dos ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, e o que está fugindo. A gente tem que ter essa balança em saber dosar, porque hoje em dia é muito fácil a gente levar uma pessoa para o caminho que a gente quer, basta a gente falar aquilo que ela quer ouvir. As pessoas, elas vão buscar na religião já querendo respostas prontas, as respostas que elas querem, né? A gente ainda às vezes comenta que muitas pessoas escutam, mas elas não ouvem. Elas ouvem quando aquilo convém a elas. Aí sim, se não convém a elas, aquilo não serve. Ela quer a resposta de acordo com aquilo que ela quer que aconteça na vida dela. Então é óbvio, se eu for procurar um médium, ele vai falar aquilo que eu quero ouvir. Ah, que eu vou ganhar dinheiro? Ok, que não quer ganhar dinheiro? Que eu vou ter um cargo, né, mais alto no meu emprego? Quem é que não quer status? Hoje em dia a gente ainda é apegado muito ao material. Então o médium vai falar o que eu quero ouvir. Vai falar que eu tenho uma doença. Não, aquele dali não, porque dali não serve não. Falou que eu vou morrer daqui a pouco. Não, as pessoas não vão falar isso. Só vão falar coisas boas, óbvio, na maioria das vezes. Então a gente tem que aprender a filtrar, aprender a deixar um pouquinho a emoção de lado e começar a analisar mais com a razão. Não estamos dizendo que não existem médiuns, né, sérios, que não existem padres, pastores, dentre tantos outros religiosos. Existem, mas a gente tem que, como novamente, tomar cuidado com o charlatanismo, que existem muitos por aí. Muitos só querem dinheiro, só querem se promover baseado na fé de alguém, na carência de alguém, no sofrimento de alguém. Então a gente tem que tomar cuidado nessas pequenas vertentes aí e analisar bem. Você acha que só tem falsos profetas encarnados? Tem um monte aí desencarnados. E o pior é que esses espíritos encarnados, eles se juntam, formam uns grupinhos aí para interferir na evolução da humanidade. E como eles podem interferir? Está na pergunta do Livro dos Espíritos. Quanto que o espírito pode influenciar a nossa vida? Mais do que a gente imagina. Quase 100% do nosso dia é a espiritualidade influenciando os nossos atos, os nossos pensamentos. Claro, pro bem ou pro mal. Então, eles conseguem. Então, tem que tomar cuidado. Principalmente um médium, ele tem que se policiar, ele tem que estudar muito. Porque vai ter muitos espíritos aí que vai falar assim, eu sou fulano, uma pessoa conhecida, alguém famoso que já desencarnou, que pro médium vai ser status. E ele vai falar assim, nossa, fulano tá mandando mensagem por mim. Só que ali é o espírito zombando com a cara do médium. Então, como o médico se policia? Estudando muito. Que ele vai identificar aquele espírito realmente, se é ele ou é um espírito zombeteiro aí só tirando barato com a sua cara, fazendo graça. Então tem que tomar cuidado. Quantos depois do desencarne de Chico
vieram, quantos médios vieram falando que tinham recebido mensagem de Chico. Só que eles não sabiam que Chico tinha deixado um código só para 3 pessoas. É um código numérico que quando viesse alguma mensagem de Chico, viria esse código. E só 3 pessoas de confiança extrema dele, encarnado, tinham esse código. Então, quantos médios aí quebraram a cara? E às vezes nem por maldade, é por falta de estudo. Que aí vem um espírito, fala algumas palavras bonitas, fala, e assina Chico Xavier. Aí ele já, nossa, Chico Xavier, tal. E não é. Divaldo Franco, quando começou a mexer com esse negócio de espiritualidade, quando descobriu, ele psicografou durante 10 anos. Mensagens, não sei o quê. Quando deu 10 anos mais ou menos, Joana de Ângeles, que era a sua mentora, chegou para ele e falou assim, agora, Divaldo, rasga e joga tudo fora. Agora que a gente vai começar os trabalhos. Que aí foi só um aprendizado. 10 anos de trabalho, não vou falar jogado fora, mas foi uma preparação para ele poder ter discernimento e trabalhar da forma correta. Porque mediunidade não é brincadeira. A gente vê muito aí na internet. Outro dia eu vi um rapaz lotado de seguidores e ele, vamos dizer assim, eu vou falar de uma forma chula, ele incorpora, chula tô falando, tá? Diversos espíritos. E uma das incorporações deles foi Jesus. Nossa, e uma gama de pessoas assistindo aquilo e acreditando. Você acha que Jesus iria incorporar em alguém aí para... Eu acho difícil. Possível? Não sei. Mas eu acho difícil. Mas, igual falamos aqui, o desespero leva a maioria das pessoas a tapar os olhos. Então vamos tomar cuidado. Não vamos brincar com isso aqui não. Mediunidade é coisa séria. Ajuda muito. Tá? Quando você for, por exemplo, tem um ente querido desencarnado e gostaria de, quem sabe, receber uma mensagem, primeiro entenda, o telefone toca de lá para cá. Então, eu também estou vendo muito aí pelas redes sociais, ou gente oferecendo psicografia. Não rola isso. Ah, quer receber mensagem de quem? Não rola, sabe por quê? Se você der uma procurada no Google, existe sites aí que te ensinam uma forma de você manipular as perguntas para a pessoa poder te responder aquilo que você precisa para colocar na psicografia e ela achar que recebeu uma mensagem do ente querido. Então toma cuidado. Tem muito médium sério. Então vai atrás, procure que no momento certo, na vontade da espiritualidade, merecimento também envolve, você vai receber uma psicografia aí do seu ente querido, ou uma cura por algum médium. Também tem os médiuns de cura. Só que tome cuidado. Quando o valor monetário vier na frente da caridade para com o próximo, corre, que os papéis estão se invertendo. Muitos espíritos desencarnam, nem compreenderam ainda aquilo que aconteceu com eles, nem se deram conta que estão desencarnados e já estão mandando psicografia e tá meio, né? Então, vamos começar a prestar atenção, filtrar, agir mais com a razão, embora a gente saiba que muitas pessoas vão procurar, né? Às vezes uma psicografia, procurar um médium, por questões aí de desespero, a gente entende mais, a gente tem que agir com a razão, muitas vezes deixar um pouquinho esse lado sentimental, deixar essa questão sentimental um pouco de lado, agir mais com a razão e realmente filtrar o que é dito, o que é visto, o que realmente está sendo, né, apoiado na religião, se Deus prega caridade, amor para com o próximo, amor para com si mesmo, dentre tantas outras coisas, será que ele vai querer que, baseado numa religião, a gente vai lá e bombardeie um país inteiro, uma cidade inteira, fazendo milhares de pessoas sofrerem e morrerem? Será que é esse tipo de ensinamento que Deus deixou pra gente? Então a gente tem que ser o mais racional possível dentre a nossa carência, dentro do nosso sofrimento ali, pra gente não ser muitas vezes passado para trás, né? Pra gente não ter aquelas respostas que nós queremos tanto ouvir, mas que às vezes não é o momento da gente ouvir. A gente também tem que
agir conforme a nossa realidade. Ninguém vai ser feliz o tempo inteiro, né? Se eu estou desempregado, eu vou lá ver se vou conseguir um emprego. Pode ser que em determinado momento você vai conseguir, mas às vezes não é agora, às vezes vai demorar um pouco, às vezes não vai ser um emprego que você quer naquele momento, mas a minha carência, o meu sofrimento vai fazer acreditar no que é dito. Não, você vai trabalhar numa multinacional, vai ganhar 50 mil por mês. Já pensou que beleza? Eu vou acreditar nisso. Mas aí eu vou acreditar sendo que eu não tenho nem formação para estar numa multinacional, né? Mas a nossa carência ali, o nosso sofrimento vai me fazer acreditar naquilo. Então tenha um filtro, reflita, haja com a razão, né? Não deixando só a emoção tomar conta de você, para você não ser enganado, não ser deixado para trás, não deixar que faça uma lavagem cerebral em você. Então, haja, pense com as suas próprias convicções, com seus próprios pensamentos, as suas razões e os seus sentimentos. Não se deixe levar pela manada. Nós mesmos, né, por conta do canal, por conta de a gente receber a mensagem do Espírito, todo vídeo, inúmeras pessoas já pediram psicografia. Se a gente quisesse comercializar, tava fácil, viu? Tava fácil. Mas não é esse o caminho. Não é o intuito. Não é o intuito. Não é o intuito. Tá? Então, tome cuidado. É isso? E para concluir, vamos para a mensagem do Espírito Roberto. Vamos ver o que ele tem a dizer. Em qualquer lugar que passamos, achamos cartazes, placas e anúncios oferecendo coisas mágicas. Tipo, separar casais, aproximar casais, resolver problemas financeiros, dentre outros. O controverso é que estas pessoas que oferecem esse tipo de serviço não resolvem nem seus próprios problemas. Incrível como encontramos estes falsos profetas em grande número nas religiões. Cada uma delas garante que tem acesso direto com Deus e ainda falam que sabem o que Deus quer e o que Ele não quer. Religiões ou pessoas exploram certos conhecimentos ou até mesmo dores para conseguirem prestígio ou arrecadar fundos monetários. Cuidado com os falsos profetas, não estão só entre os encarnados. Eles se proliferam na erraticidade, onde se organizam para atrapalhar a melhoria humana. Entenda que à medida que o conhecimento avança, o número de falsos profetas diminui. Por isso, é essencial aprender a distinguir os bons dos maus espíritos, para que não nos tornemos os tais falsos profetas. É isso. Foi? Então, para concluir, vamos entrar na nossa oração final. Você coloca seus pensamentos, aquilo que lhe é de direito na sua oração, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe o lugar por onde há de irmos e ilumine a todos com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que está aqui de plantão e a espiritualidade que esteja próxima a vocês, que possa fluidificar nossas águas, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso. Vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Se você ainda não deixou o like, aproveite agora. Já confere aí se a inscrição está ativa.
comente, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando que também Conexão Espírita está no Facebook, Instagram e TikTok. Na descrição do vídeo tem um link para todas elas. Vai nos visitar lá que também tem conteúdo espírita, não só nosso, mas conteúdo espírita divulgado lá praticamente o dia todo. Tá certo? Então fica assim. Nos vemos na próxima semana, na quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar. Trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada para todos vocês, com amor, alegria, fé e gratidão. E aí a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. A gente espera vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.